início nessa palavra, vamos fazer uma leitura em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Todos acharam? Vou aguardar os irmãos, em nome de Jesus. Efésios 2, versículo 4 e 5. Talvez a minha leitura pode estar diferente da Bíblia dos irmãos. Amém? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida no Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça vocês são salvos. Vamos fazer uma oração. Meu Deus e meu Pai, eis-me aqui, Senhor. Venho te pedir, Deus, que venha cuidar da tua igreja, dos teus filhos e dos teus servos que estão aqui nesta noite, Deus. Os teus filhos venham ouvir a tua palavra, da tua mensagem, Deus. E que não seja a minha boca, mas que seja a palavra de Deus saindo por mim, Deus. Que o Senhor venha, Pai, me usar nesta noite diante do teu altar para trazer a tua palavra aos teus filhos. E que o Senhor venha edificar e abençoar a vida deles. Que o Senhor venha proteger o lar, que o Senhor venha proteger o trabalho, que o Senhor venha proteger o amanhã, e que o amanhã seja um amanhã de paz, Senhor, que cada um vá para os seus trabalhos, para que cada um vá fazer os seus afazeres, Deus, sobre a tua graça, Senhor, e que o Senhor, meu Deus, venha edificá-los hoje através da tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Os irmãos podem ficar à vontade para se sentar. A palavra que Deus trouxe hoje no meu coração encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, que fala sobre a criação do homem e como o pecado entrou no mundo. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Em Gênesis 2, versículo 3, diz assim: se os irmãos quiserem ler, eu vou aguardar. Gênesis, capítulo 2, versículo 3. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, igreja. Amém? Gênesis 2, versículo 3. Abençoou Deus no 7º dia e o santificou, porque dele descansou de toda a obra que realizou na criação. A Bíblia diz que a terra não tinha forma, a terra era vazia e não havia nada, somente escuridão. E Deus foi o arquiteto do mundo que nós vivemos hoje. Deus pegou algo que não tinha nada e transformou em algo lindo. Deus colocou a vida sobre a terra, forma, cores, tudo que você vê hoje. Deus, quando Ele criou o mundo, Ele queria colocar algo especial. Esse algo especial era o homem. Deus criou tudo com a sua voz. Mas o homem, ele era tão especial que Deus criou com as próprias mãos. Deus moldou o homem do pó da terra e soprou nele a vida. Fez o homem a sua imagem, a sua semelhança. Você já pensou por que Deus criou primeiro a terra? Por que Ele criou o mundo primeiro? Não foi
faria sentido Deus criar o homem e onde o homem iria ficar. Então Deus criou a terra linda, perfeita. E Deus deu ao homem o domínio sobre a terra. Deus colocou o homem lá para cuidar de tudo. Lá em Gênesis 1, diz assim, eu fiz isso aqui para os irmãos, porque se eu for ler na Bíblia, vai ficar muito extenso. Deus criou o céu e terra. E Deus disse, haja luz, e houve a luz. E chamou a luz de dia, e as trevas de noite. Deus separou as águas, e a parte seca Ele chamou de terra. O conjunto das águas Deus chamou de mares. Deus criou a vegetação, criou as plantas, criou as flores, criou as árvores. Cada qual com a sua espécie, cada qual com o seu fruto, as que davam fruto. Deus iluminou o céu. Deus fez o sol para iluminar o dia. E Deus fez a lua para iluminar a noite. Deus fez também as estrelas. Deus fez pássaros para voar os céus. Deus fez os animais marinhos, assim como os peixes, baleias e outras que vocês podem imaginar que existem hoje na Terra. Deus fez os animais terrestres. Vamos colocar um exemplo que a gente tem em casa que a gente ama muito. Nossos cachorrinhos, nossos gatos. Deus fez tudo isso. Tão especial. Em meio a toda essa beleza que Deus criou, o único que Deus fez com as próprias mãos foi o homem. O homem foi a criação especial de Deus. Vemos aqui que o homem teve todo o domínio sobre a terra. E para o homem, Deus ainda criou uma mulher para ser a sua companheira. Que tamanho é o amor de Deus sobre o homem? Deus não deixou o homem sozinho. Ele fez uma mulher para ficar ao seu lado. Tão cuidadoso Deus conosco, né? Olha, eu vou ler para vocês agora em Gênesis 1. Os irmãos que quiserem abrir, eu vou aguardar. Gênesis 1, versículo 26 até o 21. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam na terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem mulher os criou. E Deus abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e todo animal que rasteja pela terra. Domínio isso que Deus fez, colocou tudo na mão do homem, todo o domínio de toda a criação da terra, porque a terra era presente para o homem. E era para ele ficar lá. Era para o homem cuidar daquela criação que Deus fez para ele. Vemos aqui o tamanho do poder de Deus. A palavra de Deus ela é tão poderosa que Ele criou o mundo com a sua voz. Olha, faça céu, terra, mares, tudo que é mundo, vegetações, flores, árvores. Deus fez tudo com a sua mão. E o cuidado especial que Ele teve com o homem foi fazê-lo com as próprias
forma, para mostrar o tanto que Deus amava esse homem, é que o homem estava sozinho. E Deus viu que ele estava sozinho e criou uma mulher para ser sua companheira. Criou uma mulher da própria carne do homem. Ele tirou uma costela do Adão e colocou a mulher do lado dele. Por que a costela? É para ficar do lado. É para ser a companheira do homem. Diz assim lá em Gênesis 2, 21, 23. Gênesis 2, 21, 23. 21 a 23, verdade. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem transformou numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem, olha que linda essa palavra, esta afinal é osso do meu osso e carne da minha carne, e se chamará varona, porque do varão foi tomada. Não é minha? Carne da minha carne, osso do meu osso. E assim que era para ser feito, a mulher e o homem, um ao lado do outro, companheiros, fiéis. Hoje em dia nós vemos alguns casais que realmente obedecem a palavra de Deus, né? Companheirismo. Mas não é disso que eu vim falar. Nem não é essa mensagem que Deus colocou no meu coração. É sobre a criação e o amor de Deus. Voltamos aqui que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar de tudo aquilo que Deus criou. Ele confiou a criação da terra, ele confiou a criação de tudo que há no mundo nas mãos do homem. O homem poderia comer tudo que a terra dava, todos os frutos que havia na terra. O homem poderia comer. Mas no meio do jardim, Deus colocou uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E era a única árvore que o homem não poderia comer do fruto. Imagina, Deus te deu tudo, o bom e o melhor. Só uma coisa que você não poderia tocar. Era a única coisa que ele tinha que fazer. E ele teria sempre o mundo inteiro. Ele teria sempre a vida eterna. E ele teria sempre a felicidade. E ele nunca iria passar pelo mal, pelas aflições. Ele não ia saber o que era isso. Ele só precisava não tocar uma única árvore que Deus colocou no meio do jardim. A serpente astuta foi lá e enganou a mulher. Olha, mulher, tá vendo esse fruto? Se você comer dele, você vai ter o conhecimento assim como Deus tem. Você vai saber o que é o bem, você vai saber o que é o mal. Você será como Deus. Esperta ela, né? A Eva ficou encantada com o fruto. Nossa, que fruto lindo. Mas Deus falou que eu não podia tocar. A serpente vai. Imagina assim, né? Não estou dizendo dessa. Mas eu imagino dessa forma. Vai lá, Eva. Coloca a mão aqui na frutinha linda. Olha, ela é tão doce. Vai lá. Ela foi enganada. E ela ficou encantada com o fruto. Comeu. Ofereceu ao esposo. E logo os olhos se abriram. E eles viram que eles estavam nus. Quando Deus chegou lá e chamou, não. Eles se esconderam, igreja. Falaram para Deus que eles estavam nus. E Deus perguntou, quem disse para vocês que eles estavam nus? Claro que Deus sabia que ele tinha tocado no fruto que Deus proibiu. Deus é Deus, ele sabe tudo. E ele também sabia que o homem ia fazer algo errado. Por isso que ele proibiu o homem de tocar lá. Mas o homem tinha escolha. Ele fez um homem perfeito,
semelhança. Ele podia escolher se ele comeria ou não, se ele obedeceria a Deus ou se ele desobedeceria a ordem de Deus. Ele tinha domínio sobre ele tinha escolha. E ele comeu. Então, por causa da desobediência de Adão, que o pecado entrou no mundo. Ali houve uma discussão, quando Deus questionou. A mulher queria culpar a serpente. A serpente queria se safar. Não, eu só mostrei para ela que comeu, ela que quis. Digamos assim, eu imagino dessa forma. Adão culpou a mulher. Deus, a mulher que tu me deste, que me ofereceu fruto. Porém, tudo isso, para quem que Deus falou para não tocar no fruto? Adão. Não foi para a mulher. Adão, essa fruta não é para você tocar. Por isso que o pecado entrou no mundo através de Adão. E como consequência disso, Deus mandou embora o homem do paraíso, do jardim do Éden. Sabe por quê? Porque lá também existia uma árvore que era a árvore da vida eterna. E como o homem desobedeceu a Deus, ele não merecia tocar na árvore da vida eterna. O pecado de Adão condenou ele à morte. E ainda assim Adão viveu por muitos anos, diz a Bíblia. Se eu não estou enganada, 950, 960 anos, alguma coisa assim. Então nós vemos aqui que desde o início o inimigo teve inveja do homem. Sabe por quê? Porque Deus amava tanto o homem que ele fez com as próprias mãos. E o inimigo ele tinha inveja da criação de Deus. Ele tinha inveja do homem. Ele queria ser esse ser tão especial que Deus criou sua imagem e sua semelhança. E assim ele fez com que o homem pecasse e perdesse a sua vida eterna. Então toda essa geração que veio de Adão para cá já veio com o pecado sobre si. Nós nascemos do pecado e nós carregamos a morte. Então o inimigo todos os dias ele investe nas nossas vidas, assim como ele fez com Adão. Ele quer que nós vamos lá, pecamos contra Deus, pecamos contra os mandamentos de Deus, porque Deus deixou os mandamentos para nós seguirmos, para que nós tenhamos base do que é servir a Deus. E mesmo com todos os nossos erros, porque nós erramos todos os dias, Deus fala, não vai aqui, não vai lá. Às vezes a gente tem, né? Não, Deus, é só um pouquinho. Por que não? Então nós somos teimosos. Então Deus, ele vê os nossos erros e ele tem misericórdia das nossas vidas. E assim nós vivemos sob a misericórdia de Deus. Lá em João 3,16 diz assim, eu vou ler para os irmãos, não precisa ler, tá? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mandou o único Filho para nós, pecadores, para nos livrar do pecado que o primeiro homem colocou sobre a terra. E para o homem que trouxe o pecado, Deus também trouxe um homem para que trouxesse a vida e nos redimisse dos pecados. Você vê como Deus é perfeito? Um homem que errou e se ofereceu, e um homem que foi fiel até a morte. E por que Deus não destruiu o homem lá no início, quando o homem errou? Porque Deus não destruiu o homem, toda a criação, destruiu a terra. Porque Ele nos ama, Ele tem misericórdia, e nós seremos salvos pela graça dEle. Nós vivemos sob a graça de Deus. Nós estamos vivos aqui porque Deus tem misericórdia de nós. Assim como houve uma época que Deus viu graça em um homem chamado Noé. E aqui eu volto. Deus queria destruir sim a terra. Deus queria destruir a humanidade.
de Noé, os homens estavam tão malvados, perversos, a iniquidade estava sobre a terra. E Deus viu graça a um homem chamado Noé. Ele construiu uma arca, salvou sua família e animais, quais espécies Deus escolheu. E de lá veio o dilúvio, que destruiu a humanidade perversa. Deus viu fidelidade em um homem chamado Abraão. Alguns aqui conhecem a história de Abraão. Deus viu fidelidade em Abraão, assim como muitos outros homens na terra viveram sob a graça de Deus, porque nós vivemos pela graça e pela misericórdia. O ponto principal dessa mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite é sobre o tamanho do amor de Deus por nós. Vamos voltar lá? Deus criou o homem com as próprias mãos, sua imagem e semelhança. Para o homem não ficar só, Deus fez uma companhia. Deus tirou o homem do jardim, mas amadureçou. E de lá para cá, Deus viu graça. Muitos homens da Bíblia. Voltando aqui, Jesus Cristo, que é o homem que Deus trouxe da terra para a salvação da humanidade. Jesus Cristo veio ao mundo para levar sobre ele os nossos pecados. E ele morreu em morte de cruz. Foi crucificado. Jesus apanhou, Jesus sofreu para levar os nossos pecados sobre si. Deus enviou o seu filho ao mundo para morrer pelos pecadores. Você daria seu filho para morrer por mim? Ou pelo irmão que está ali do lado? Jamais. O filho que a gente ama, jamais. Mas Deus, ele amou tanto o homem que ele deu seu filho para morrer pelos pecadores. E novamente Deus viu graça em um casal, Maria e José. Maria era a virgem que Deus escolheu para gerar o seu filho. E José era um homem justo. Ela carregaria em seu ventre o Emanuel. Sabe o que é Emanuel? Deus conosco. O Emanuel é Jesus Cristo. Alguns falam Jesus Cristo de Nazaré. Nazaré porque ele cresceu em Nazaré. Jesus Cristo Nazareno. Jesus nasceu em Belém em condições humildes. Não teve nada de extraordinário nisso. Quem imaginaria que o Filho de Deus iria vir na humildade? Assim como nós somos humildes. Todo mundo pensava que o Filho de Deus era assim, um castelo. Eu imagino assim. Mas ele veio na humildade. Depois do nascimento de Jesus, Maria e José tiveram que fugir para o Egito para que Jesus não fosse morto. Porque o rei Herodes colocou uma ordem sobre a terra para matar. Quando o rei Herodes morreu, eles voltaram para Nazaré. E lá Jesus viveu como um homem normal, até chegar ao seu ministério. Lá diz assim que Jesus era tabuleiro, assim como José, que foi o pai do mas o verdadeiro pai de Jesus, todos sabemos que é Deus. Jesus, mais ou menos com 30 anos, foi ao Jordão para ser batizado pelo profeta João Batista. Assim que Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, e uma voz do céu bradou: "Esse é o Filho de Deus." Se você assistiu o filme que fala sobre Cristo, você vai ver que o Espírito de Deus ali, eles representavam uma bomba, como você todo o nome de Jesus. O céu ficou maravilhoso. Foi muito lindo. E assim, Jesus foi para o deserto ser tentado pelo diabo por 40 dias. Eu vou ler para vocês aqui em Lucas, capítulo 4, do verso 2 ao verso 12.
dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E levando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e glória desses reinos, porque a ela foi entregue e eu dou para quem eu quiser. Portanto, se prostrado e adorares, será toda sua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele dará culto. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: és o Filho de Deus? Atira-te daqui abaixo. Porque também está escrito que aos teus anjos ordenará ao teu respeito, e eles te guardam, eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces na alguma pedra. E respondeu Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Esse diabo era espertinho, né? Queria convencer Jesus a adorar. O único digno de louvor e de adoração se chama Jesus Cristo. Foi o único que morreu na cruz, levou nossos pecados sobre ele. O único digno de merecimento, de adoração. Mas aqui Jesus que falava para ele. Então, digno de louvor e adoração seria Deus. Por que a gente fala de Jesus? Porque por Jesus nós chegamos ao Pai. Esse é o verdadeiro Deus, digno de toda a honra e toda a glória. Jesus, ele foi fiel. Ele não sucumbiu à carne, nem aos desejos da carne. Jesus ouviu o seu espírito e ele foi obediente até a morte. Jesus, ele fez discípulos na terra para que espalhassem a palavra de Deus e para que mostrasse, para que o povo soubesse quem era o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus, Criador da terra, Criador do mundo. E o caminho para chegar a Deus é Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Jesus é santo, puro e obediente a Deus. Desse modo, você já imaginou o que Deus quer de nós? Você já parou para pensar? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Obediência. Deus, ele tinha um plano para Adão. Ele fez um projeto. Ele encaixou Adão no seu projeto. Ele colocou o domínio de Adão sobre toda a criação que ele fez. E ele só esperava de Adão a sua semelhança, a sua obediência. E com a gente não é diferente. Deus, ele fez um projeto para você. Ele fez uma trajetória. Deus escreveu uma história para você. Desde quando você estava no ventre da sua mãe. Deus planejou tudo. Ele desenhou todas as coisas que Ele planejou para nós. Está tudo nas mãos de Deus. Quanto mais a gente busca o Senhor, nós chegamos perto desse projeto. Esse projeto que eu falo, é a promessa que Deus tem sobre você e sobre mim. Quanto mais nós buscamos, mais próximo nós chegamos desse projeto de Deus. Às vezes nós queremos algo que está fora desse projeto. Porque Deus, ele desenhou tudo, planejou tudo. Ele fez aquele projeto para você. Mas às vezes você quer uma coisa que não está dentro do projeto de Deus. Aí você não vai alcançar. Porque não foi isso que Deus planejou para você. Não foi isso que Deus quis para você. Mas aquilo que você sonha, no seu coração, que foi projetado por Deus, se você buscar Ele, Ele vai colocar nas suas mãos todos aqueles sonhos que
Jesus que Deus planejou, que Deus projetou e que está dentro do seu coração, que é sobre a vontade dele, que se você buscar, adorar, orar, ele vai mandar nas suas mãos, porque ele já fez aquilo para você. E quando a gente vai atrás desse algo que não foi Deus que planejou, aí Deus fala para você, não. Uma certa vez, eu queria fazer mal. Eu chorava, eu falava, Deus, eu quero fazer assim. E aí eu ia no culto, sentava ali, e o profeta falava, Deus falou, ainda não. Aí eu chorava. Aí aquilo saía do meu coração e eu vinha de novo, Deus, eu queria fazer assim. Deus falava, não. E na terceira vez eu entendi, não, é no tempo de Deus, não é no meu tempo, não é agora, não é isso que Deus quer para mim agora, eu tenho que esperar. O não de Deus dói, porque o não de Deus também doeu em mim, quando eu ouvi não por 3 vezes, e depois eu entendi que tudo tem que ser no tempo dele. Deus, ele sabe todas as coisas, e ele é um pai que ensina o seu filho. Você que é pai, você sabe. Você ensina o seu filho, filho, é assim que ele faz, tal. Nós queremos ensinar nossos filhos a ser honestos, trabalhadores. E assim Deus é conosco. Deus, ele confia em você a missão que ele te deu. Assim como ele confiou em Adão, para ter domínio sobre todas as coisas na terra. Cada um tem uma missão. Pode ser que a sua missão parece para você não é nada, mas pode ser que a sua missão seja só sentar aqui, ir ao culto, escutar a palavra de Deus. Aquilo te edifica e te transforma. Então cada um tem um chamado diferente. Cada um tem a sua missão. E a palavra de Deus, ela edifica o homem. Sabe por quê? Porque tudo que é no mundo Deus criou com o poder da tua palavra. Então a palavra dele é poderosa nas nossas vidas. A palavra diz assim: aquele que guarda os meus mandamentos e os ouve, esse é o que me ama. E é isso que nós estamos fazendo. A gente demonstra nosso amor por Deus, obedecendo, seguindo os caminhos dele. Aqueles que buscam primeiro a Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Isso é uma palavra de tranquilidade. Se eu buscar a Deus verdadeiramente, Ele vai entregar tudo na minha mão. Tudo me será acrescentado. Eu só preciso obedecer. Eu só preciso caminhar. Às vezes eu só preciso sentar na cadeira e ouvir a palavra que o pregador trouxe nessa noite. Porque quem está aqui é a boca de Deus. Jesus veio na terra para mostrar que ele era o contrário de Adão. Adão, um homem que desobedeceu a Deus, foi expulso do jardim maravilhoso. E Jesus veio para mostrar que ele era fiel, para ele trazer um exemplo para nós, para que a gente venha querer ser semelhante a Cristo. Nós não vamos ser santos, somos pecadores, mas todos os dias nós buscamos uma forma de se parecer com Cristo, para que a gente não venha pecar. Nós não queremos pecar contra Deus, queremos ser filho de Deus. Nós queremos fazer o bem. Nós somos errados. Mas Jesus deixou um legado sobre a terra, para que a gente venha querer ser santo, para que a gente venha ser edificado, usado por Deus. É maravilhoso ser usado por Deus hoje. Quando o Espírito de Deus é sobre você, eu não sei nem como explicar a sensação. Mas para isso que nós estamos aqui na terra, para buscar salvação. E olhando para Cristo, é que nós vamos saber como que nós vamos alcançar isso. Se a gente ler a Bíblia todos os dias, a gente vai aprender.
Se a gente sentar nessa cadeira todo dia que tem culto, a gente vai aprender. Cada dia um profeta diferente. O amor de Deus. A salvação é o amor de Deus. Porque ele poderia ter destruído tudo. Ele poderia ter destruído o mundo. Mas não. Ele nos amou, mandou Cristo para nós. E eu quero encerrar essa mensagem lendo para vocês em João 5, versículo 3. Diz assim: porque nisso consiste o amor de Deus,